Amados, vamos lá então, pegar nosso livro Nascidamente. Vamos abri-lo na página de número 126, né? Última vez que nós nos encontramos aqui, nesse estudo, nós começamos aí na página 125, falando acerca do selo de Deus. Sempre lembrando que o contraste e a ênfase aqui é que o Apocalipse fala do selo da besta e do selo de Deus. Fala daqueles que são selados com o selo ou o nome da besta em suas testas, e aqueles que são selados nas suas testas com o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Ou seja, toda a humanidade está sendo selada. Isso é um fato. E ser selado implica ser formado, ser moldado, ser construído, ser edificado. Por isso que no Apocalipse também fala de duas edificações: a da grande Babilônia, uma cidade, e da Nova Jerusalém. As duas cidades que estão em oposição, grande Babilônia, Nova Jerusalém, que são respectivamente também representadas por uma prostituta e por uma noiva pura. Então, o Apocalipse fala em símbolo aquilo que nós estamos experimentando. Estamos sendo transformados à imagem do Filho primogênito de Deus, ou estamos sendo conformados ao espírito deste mundo, ao espírito anticristão, anticristo, anti-Deus, contrário à verdade de Deus. Então é nesse sentido que nós vamos continuar nossa leitura. Eu vou pedir para os irmãos voltarem na página 125, para a gente poder pegar o sentido do texto, senão a gente fica pela metade, tá bom? Então, depois das 3 estrelinhas, página 125, vamos avançar daí em diante. Então, logo é revelado o caráter bestial do ego, incrustado na consciência dos que não amam a verdade. Segue-se a revelação do selamento dos verdadeiros discípulos do Evangelho, aqueles que seguindo pelo apertado caminho do negar-se a si mesmo, procuram entrar pela estreita porta que dá acesso à vida. Estes não somente acreditaram na cruz de Cristo, mas lavaram as suas próprias vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, conformando-se com ele na sua morte, razão porque são vistos em pé sobre o monte Sião, juntamente com Cristo. É aquela imagem que está lá em Apocalipse 14, né? João viu sobre o monte Sião 144 mil pessoas em pé juntamente com Cristo, tendo nas suas testas inscrito, selado, o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Então, como diz aqui no próximo parágrafo, esta icônica imagem. Por que icônica imagem? Porque se você ler Apocalipse capítulo 14, versículo 1, e salvo engano o versículo 2, é uma imagem extraordinária, né? O monte Sião, você vai imaginando na sua mente aí, sobre o monte, 144 mil pessoas. Se você leva em consideração que esses 144 mil, esse número é um número simbólico, é um número de inteireza e de integridade. Então você tem ali uma multidão de pessoas sobre o monte Sião. Então o fato de elas estarem sobre o monte, isso tem um significado. O fato de elas estarem em pé tem um significado. O fato de elas terem em suas frontes inscrito o nome do Pai e o nome do Cordeiro também tem um significado. O Apocalipse trabalha com símbolos. Então nós falamos aqui no parágrafo seguinte: essa icônica imagem representa a plena vitória do Cordeiro e de seus verdadeiros discípulos. Ora, se é a plena vitória do Cordeiro e de seus verdadeiros discípulos, é porque isso implica uma batalha. A vida, a existência,
o viver aqui nesse mundo implica uma batalha. Nós lutamos diariamente contra a carne, lutamos contra a mentira, contra o engano. O fato é que há dois ministérios acontecendo hoje em toda a terra: o ministério, ou que seja o mistério da iniquidade, e o ministério da piedade. Ou seja, de um lado, Deus trabalhando para constituir um povo completamente seu, santificado, redimido, purificado, conformado. E por outro lado, existe também uma ação espiritual do império das trevas, forjando também na humanidade, nos homens, uma humanidade segundo o curso deste mundo. Então, nós que aqui estamos no meio de uma batalha, de um jogo. Paulo fala sobre isso claramente em Gálatas capítulo 5, né? A partir do 17, quando ele fala que a carne milita contra o espírito contra a carne. Então, nessa batalha, nós estamos lutando diariamente. Por isso fala-se aqui de uma vitória. Essa icônica imagem representa a plena vitória do Cordeiro e de seus verdadeiros discípulos. 2 pontos. Eles estão em pé sobre o monte, porque depois de terem vencido tudo, permaneceram quê? Inabaláveis. Então a ideia de estar em pé é porque eles venceram e permanecem inabaláveis. Ou seja, nessa batalha eles não são derrotados, eles não caem, né? Mas é dito que eles estão em pé sobre o monte, porque depois de terem vencido tudo, permaneceram inabaláveis. Estão sobre o monte, porque havendo realizado a sua ascese espiritual, encontram-se acima de todas as coisas terrenas e pecaminosas, exercendo pleno domínio sobre eles, ou sobre elas, né? O monte representando a ascese. Não se pode estar sobre o monte se você não galgar o monte. Ou seja, o que é a vida cristã, ou o que é a vida espiritual, senão uma vida de crescimento, de desenvolvimento? Uma palavra muito usada, né, no âmbito místico, da vida mística, é ascese espiritual. Pouco usado no meio evangélico. É mais usado dentro da teologia. Você encontra a palavra ascese abundantemente em termos teológicos, mas em termos de igreja, do dia a dia, do discurso comum dos pregadores, você não vai encontrar esse termo ascese com facilidade. A ascese vem de ascensão, ascender, subir, evoluir, crescer, desenvolver. Então, o fato de o Apocalipse mostrar um grupo de pessoas sobre o monte, quer dizer que eles galgaram, eles ascenderam na vida espiritual, eles foram sendo ganhos, pouco a pouco foram vencendo as dificuldades e agora encontram-se sobre o monte. É uma figura que fala de vitória, de completação de uma etapa de crescimento espiritual. Então eles estão em pé, porque depois de terem vencido tudo, permaneceram inabaláveis. Estão sobre o monte, porque havendo realizado a sua ascese espiritual, encontram-se acima de todas as coisas terrenas e pecaminosas, exercendo pleno domínio sobre elas. Então não somente eles têm aqui a ideia de ascese espiritual, mas tem a ideia de que eles estão acima do que é terreno. Ou seja, o que é terreno está debaixo dos pés, está sob o poder, sob o domínio e sob o governo destes que venceram. Nós falamos muito em vencer, né? Vencer, ou falamos muito também sobre reinar com o Senhor. A gente sabe que nós hoje vivemos uma dispensação chamada a dispensação da graça. Então, de Cristo até os dias atuais, chama-se dispensação da graça. Mas não quer dizer que a graça seja exclusiva desta dispensação.
Se pensarmos assim, vamos pensar que não havia graça de Deus antes de Jesus, o que é um absurdo, porque na verdade tudo é graça. O fato de o homem existir já é graça, e a graça de Deus é atributo essencial de Deus. Logo, não é possível haver Deus e não haver a manifestação da sua graça. Mas por que dizemos que esta dispensação, que já se vão aí 2000 anos, é chamada de dispensação da graça? Ora, é porque é dentro desse período de 2000 anos, sobretudo, que a graça de Deus se torna conhecida por meio da propagação e pregação do evangelho histórico. Então não é que não havia graça, é que nessa dispensação o mistério acerca da graça de Deus é propagado intensamente por obra dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Então, ao concluir essa era da graça, que se dará com a vinda do Senhor, haverá ainda mais uma dispensação antes da eternidade, que é a chamada dispensação do reino, em que os cristãos ou os santos vencedores reinarão com Cristo durante o milênio. É um dos capítulos desse livro que nós vamos estudar ainda posteriormente. Então nós falamos, eu quero reinar com Cristo. Todo cristão que entende a mensagem das dispensações e do reino de salvação, fala, eu quero reinar com Cristo. Agora, o que é reinar com Cristo? Essa é a grande questão e a grande pergunta que, se nós não entendermos, não adianta simplesmente desejar reinar com o Senhor. Se eu perguntasse para vocês, quantos querem reinar? Todos responderão que querem reinar, obviamente. Agora, o que é reinar? Não é exercer domínio? Sim ou não? Quem reina, governa sobre súditos. Quem reina, exerce domínio. Ora, só reinarão com Cristo no milênio aqueles que hoje reinam em vida. Então não é uma questão de, se eu fizer certo eu ganho isso, se eu não fizer eu não ganho. Não. Os que reinarão com Cristo durante o milênio é porque hoje, nesta atual dispensação, já estão reinando sobre a carne, já estão exercendo domínio sobre o pecado, domínio sobre os inimigos nossos, os inimigos de Deus. Então não é questão de você fazer uma coisa certa para ganhar uma coisa boa, é porque reinar é exercer autoridade, é exercer governo. Tanto é que nós vamos observar que quando Paulo fala de Cristo na sua morte e ressurreição, é interessante porque quando a gente fala de Cristo, de Jesus, nós temos a encarnação de Cristo, sim ou não? O viver humano, a morte, a ressurreição, a ascensão, que inclui aqui a entronização, e o retorno, segunda vinda de Cristo. Então, toda a cristologia, ela passa por esses passos, né? Encarnação, viver humano, morte, ressurreição, ascensão, entronização, segunda vinda de Jesus. Então, fecha todo esse ciclo. Então, na encarnação, Cristo, ele exerce domínio sobre a própria carne da qual ele se revestiu. Ele exerce sobre a própria humanidade da qual ele está revestido autoridade. Então ele é como se fosse um homem à semelhança de Adão, que entrando no mundo e sendo tentado como foi Adão, ele vence a carne, ele vence o diabo, ele vence o pecado, ele vence as trevas, ele vence a mentira, ele vence tudo que porventura tudo que ele estava sujeito enquanto homem. Ele é o homem que vence, o vencedor por excelência. Aquilo que Adão não fez, Jesus, homem, ele realizou. Por isso que agora, quando ele diz, Pai, está tudo consumado, a ti entrego o meu espírito, que ele conclui essa parte humana e terrena, é dito, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra.
Quando Cristo ressuscita, não é dito: todo o poder me foi dado nos céus e na terra? Ora, se todo o poder lhe foi dado, como assim lhe foi dado? Você não pode perguntar muito, então você vai ter problema e não vai ter resposta. Vai ter que ficar me mandando zap depois para eu explicar para vocês. Ou seja, por que a ele é dado todo o poder nos céus e na terra? Se lhe foi dado, é porque até então não estava em suas mãos. Isso tem uma explicação lá atrás, quando Deus cria todas as coisas, entrega este reino, este domínio a Lúcifer, né? Mas vamos deixar isso para outra ocasião. O fato é que ele precisava o quê? Como homem, entrar no mundo e vencer os inimigos para receber esse reino em suas mãos. Ou seja, o poder e o domínio e o governo e o reino vêm para as suas mãos porque ele venceu, porque ele dominou. Se ele não governa sobre si mesmo, sobre a sua própria carne, sua própria humanidade, se ele não vence, como ele pode reinar sobre os outros inimigos, se ele não tivesse vencido os seus próprios inimigos? Reinar é uma questão de vencer em primeiro plano. Por isso agora ele recebe a autoridade dos céus e da terra, todo o poder e autoridade lhe são dados dos céus e da terra. E ele diz: agora ele ascende aos céus e ele é o quê? Entronizado. Para quê? Para agora exercer juízo sobre os inimigos. Ele falou que importava que ele se assentasse no trono até que colocasse todos os inimigos por estrado dos seus pés. Então hoje o que Cristo está fazendo? Exatamente isso, tomando posse do reino que ele conquistou mediante o seu viver humano, sua morte e ressurreição. E nós estamos dentro dessa mesma história, nós que cremos em Cristo, lutando com ele. Precisamos, portanto, vencer os inimigos hoje, para que na manifestação desse reino do qual Jesus está tomando posse hoje, nessa manifestação, possamos então reinar com ele. Por isso que a figura desses vencedores é desses que estão sobre o monte. Tudo que é terreno está abaixo dos seus pés. É o símbolo de domínio. Você colocar os pés sobre. Você não está sob o domínio do mundo, mas o mundo está sob o seu domínio. Então é isso que nós estamos vendo aqui nessa icônica imagem, né? Essa icônica imagem representa a plena vitória do Cordeiro e de seus verdadeiros discípulos. Estão em pé porque, depois de terem vencido tudo, permaneceram inabaláveis. Estão sobre o monte porque, havendo realizado a sua ascese espiritual, encontram-se acima de todas as coisas terrenas e pecaminosas, exercendo pleno domínio sobre elas. E o monte espiritual sobre o qual eles se encontram não é o Monte Sião em Jerusalém, mas é uma referência simbólico-profética à manifestação do reino de Deus. Então é aquilo que eu falo para vocês. Ao lermos o Apocalipse, vamos nos deparar com imagens. Um monte, um povo sobre um monte, né, com um cordeiro, estão em pé. Aí o leitor, o cristão, passa a vida toda dizendo: nós vamos estar no Monte Sião com Jesus, lá em cima do Monte Sião. E eles não percebem que a palavra monte quer dizer ascese, crescimento, elevação, acima do que é terreno. E por que Monte Sião? Porque o Monte Sião, literalmente falando, lá em Jerusalém, é onde estava estabelecido o reino e a casa de Davi. Davi é símbolo do reino, da realeza. Então o Monte Sião é símbolo dessa manifestação e desse implantar o reino de Deus.
Então o monte tem essa representação do reino de Deus, daqueles que estão agora exercendo pleno domínio. São chamados os santos vencedores. Continuando a leitura. Ao longo de todas as suas experiências, falando dos santos vencedores, ao longo de todas as suas experiências, a cada decisão pelo Evangelho, foram esses peregrinos e estrangeiros em terra alheia, sendo selados em suas testas gradativamente com o nome do Pai e do Cordeiro. Então olha que maravilha, ao longo de todas as suas experiências, é isso que nós precisamos entender, porque parece uma coisa grande, e é uma coisa grande, né? Os santos vencedores sobre o monte, mas como é que isso acontece? Não é a questão de Jesus vir hoje e nos colocar sobre o monte, não, é a cada dia, a cada decisão pelo Evangelho, a cada vez que você diz sim à palavra, diz sim à verdade, diz sim ao Espírito de Deus, que você responde positivamente aos apelos do Evangelho, aos clamores do Evangelho, que você diz sim à palavra de Deus, que você se entrega a cada gesto, é nessa experiência humana e nessas respostas positivas nós vamos ao Evangelho, é que pouco a pouco o nome do Pai e do Cordeiro vai sendo selado, ou seja, vai sendo formada uma consciência divina, uma consciência como a consciência do Pai e uma consciência como a consciência do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus. Então é isso que vale no âmbito da experiência de vida cristã. Nada mais vale. O que passar disso ou o que não for isso é só uma religião, né? Pode até ser boa a religião, tem muitas religiões boas, tem festival do sorvete final do ano, não é? Coisa boa, Dia das Mães tem festa, faz almoço, faz churrasco, faz encontro, caldas novas, é bom, mas em termos da sua alma, o que vale é aquilo que é forjado em você, é aquilo que é o quanto de Deus que foi formado, é o quanto de transformação que aconteceu. Então nós estamos nessa busca, a busca da transformação das nossas almas, e isso se dá dia a dia, em cada experiência, a cada decisão tomada em prol do Evangelho. Ao longo de todas as suas experiências, a cada decisão pelo Evangelho, foram esses peregrinos e estrangeiros em terra alheia sendo selados em suas testas. Por que foram esses peregrinos e estrangeiros em terra alheia sendo selados? Por que não colocamos aqui, foram esses discípulos sendo selados, foram esses cristãos sendo selados? É porque escolher esses peregrinos e estrangeiros em terra alheia foram sendo selados? É porque Abraão, que é o símbolo da fé, que é o símbolo da vida de fé em relação a Deus, ele é tipicamente apresentado como aquele cuja pátria estava nos céus. Ele é chamado de peregrino, ou seja, ele está na terra, ele caminha sobre a terra, mas ele não é dessa terra, ele é um peregrino, ele é um viajante, ele está passando por aqui. Nós entendemos que a nossa vida terrena é só uma passagem, né, necessária para o nosso crescimento. O mundo é como um deserto necessário, é um deserto em que tem sofrimentos necessários para o nosso próprio aperfeiçoamento. Isso não faz da Terra um planeta intermediário, não. Apenas que quando falamos dessa vida terrena, afinal a Bíblia vai dizer que depois haverá um novo céu e nova terra, e a nova terra é esta terra restaurada, numa nova ordem das coisas. Mas é que esse momento no qual nós vivemos é um período de redenção, é um período em que nós estamos sendo trabalhados para chegarmos à plena transformação.
Por isso que é dito peregrinos, porque não se apegam a essa terra, não lançam raízes nessa terra, mas esses peregrinos e estrangeiros em terra alheia estão sendo selados em suas testas gradativamente com o nome do Pai e do Cordeiro. E uma vez participantes do caráter de amor do Pai e da natureza piedosa de Jesus Cristo, encontram-se reunidos como filhos maduros na glória do reino eterno. Página 127. Cada degrau que os possibilitou ascender ao topo da fortaleza foi lavrado em suas consciências com um cinzel da verdade, pelo imprimir dos caracteres do amor do Pai e da caridade do Cordeiro. Bem poético isso aqui, né? Bem lírico. Porque quando a gente fala de ascender ao monte, e agora usamos aqui a ideia de degrau, a gente pensa em algo objetivo, né? Algo objetivo. Porque nós somos muito tentados a ver as coisas como escada, né? Um degrau mesmo, uma ascensão daqui para outro plano, nesse sentido espacial. O que nós estamos colocando é que essa ascensão, ela acontece dentro de nós. Não é uma questão espacial, é uma questão interior. Por isso que cada degrau que nós fomos galgando, cada degrau que possibilitou a ascender ao topo da fortaleza, foi lavrado. Esses degraus que foi nos elevando, eles foram lavrados em nossas consciências com o cinzel da verdade. É na consciência que esses degraus vão sendo formados. É dentro de nós que nós vamos tendo a possibilidade de ascender espiritualmente, e foi lavrado nas nossas consciências pelo imprimir dos caracteres do amor do Pai e da caridade do Cordeiro. E o Espírito da realidade que os liderava no caminho que conduz à glória, ele próprio era o selo e o selante, que a si mesmo se imprimia nos corações sedentos por transformação, à medida que ouviam e criam na palavra da verdade. É um processo em que o Espírito Santo, aqui está Espírito da realidade, porque é o Espírito Santo que vai trazendo a realidade das verdades espirituais para dentro de nós. É o Espírito Santo nos liderando neste caminho, aquele que está ao nosso lado a cada dia, nos ensinando, não somente ensinando no entendimento, mas ensinando em verdade, ensinando no coração, que nos lidera no caminho que conduz à glória, ele próprio sendo o selo, porque é o Espírito sendo acrescentado a nós, e o selante, aquele que realiza esse trabalho de selar, ele próprio é o selo e o selante, que a si mesmo se imprime nos corações sedentos por transformação, à medida que ouvem e creem na palavra da verdade. Afinal, o que é o Espírito de Deus, senão o seu próprio Espírito? Parece uma tautologia, né? Parece que não diz nada, né? O que é o Espírito de Deus, senão o seu próprio Espírito? Ora, a questão aqui é simples, porque quando a Bíblia fala do Espírito de Deus, é o Espírito de Deus. Por que essa insistência no óbvio? Quem faz curso de leitura está ouvindo isso agora. Ora, porque as pessoas querem que o Espírito de Deus não seja Deus, ou seja Deus, mas não o Deus. É uma luta para criar uma infinitude de deuses, etc. É verdade que o único Deus, ele tem suas manifestações, como ele trabalha, como ele se mostra, como ele se revela, como ele se coloca nessa ação. Mas isso é apenas no plano da economia de Deus. Deus é Deus. E logo o Espírito de Deus é Deus mesmo, dando-se a si mesmo enquanto Deus,
Espírito porque é sua essência mais íntima, profunda para dentro do homem, se dando a nós, selando a si mesmo em nós, sendo Ele o selo, o selante, Ele é a substância, é Ele que realiza, imprimindo na consciência humana o seu próprio ser. Numa linguagem mais simples, Paulo, ele fala, até que Cristo seja formado em vós. A imagem é de um Cristo sendo gerado dentro de nós, não é? Dentro do nosso ser. Então, afinal, o que é o Espírito de Deus, senão o seu próprio Espírito? E o que é o Espírito de Cristo, senão a sua mais íntima essência? De sorte que o Espírito Santo é, em substância, o que o nome do Pai e do Cordeiro representa no âmbito das realidades espirituais. Por isso, o Espírito Santo é o selo que, imprimindo-se nos corações humanos, grava neles a própria imagem de Deus. Então, essa é a nossa busca por esse selo e por esse selamento, essa identificação do homem com Deus. Até porque, quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos encontrar que Deus, ao criar o homem, Deus o cria à sua imagem e semelhança. Ou seja, o homem é a única das criaturas, pelo menos no plano daquilo que nos é mostrado e revelado, que ele é criado com a potencialidade de ser como Deus. Não de ser o Deus, mas de ser como Deus. Mas não é ser como Deus, conforme pensou e disse a serpente. Ser como Deus é expressar a Deus. Deus criou o homem com espírito humano, com toda a potencialidade de manifestar o amor de Deus, a justiça de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E esse selamento é que nos leva a esse estado ou estágio de maturação, de amadurecimento e de cumprimento daquilo que Deus desejou fazer em nós na sua obra de criação. Temos aí 3 estrelinhas. Seguindo adiante na leitura, nós temos essa obra de selamento orgânico no coração. E aqui é uma questão de natureza prática. Essa obra de selamento orgânico no coração requer uma fé autêntica. E aqui está o ponto. E falar isso parece não ser nenhuma novidade. Então é lógico que tem que ter fé. Todo mundo sabe que para você experimentar as coisas divinas tem que ter fé. Mas a nossa ideia aqui, essa obra de selamento orgânico no coração requer uma fé autêntica. Nós trazemos isso aqui, uma denúncia. Nós estamos aqui tocando num grave problema do cristianismo. Porque o cristianismo, ele reivindica para si ser ele o portador da fé e da verdade. Quando se fala de fé autêntica e fé, na verdade, o cristianismo dá um salto como o portador e o representante da fé autêntica. Logo, tudo mais está fora de cogitação. Só que isso é só mesmo uma pretensão. Não há nada de autêntico nisso. Quando nós, pela própria Escritura, buscamos conhecer a natureza da fé. A fé. O que nós vamos defender aqui agora nesse livro é que há um problema, mesmo no seio do cristianismo, que a fé que eles ostentam é uma fé dogmática e não uma fé autêntica. Qual é a diferença da fé autêntica para a fé dogmática? É simples. Digamos assim, a fé dogmática, ela afirma acertadamente que Cristo se encarnou em Jesus. A fé dogmática, ela vai brigar
na defesa deste evento histórico. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é uma verdade. E é defendida como dogma, por quê? Por que é chamado de dogma? Porque nós acreditamos nisso, mas não temos como provar cientificamente. Tem como provar. Tem como levar isso para dentro de um laboratório e provar que o Verbo se fez carne? Não. Então defendemos apenas uma fé dogmática. Embora seja verdadeira, não deixa de ser uma fé dogmática. Tá, mas o que isso implica agora? Que aquele que tem uma fé autêntica na encarnação de Cristo deve entender que esse mesmo Cristo que se encarnou, que se fez carne em Jesus, esse mesmo Cristo quer se fazer carne em você. Tá, a fé autêntica, ela não se limita à profissão de uma verdade ocorrida na história em Jesus de Nazaré. A fé autêntica, ela quer que essa encarnação aconteça hoje em mim. É uma fé autêntica, uma fé viva, uma fé que procura experimentar em realidade espiritual aquilo que os lábios confessam. Então os lábios falam uma coisa e o coração vive a mesma coisa que os lábios professam. Tiago é que vai falar sobre isso na sua epístola. Muita gente não gosta da epístola de Tiago, porque eles dizem que Tiago está em contradição com Paulo, porque Tiago estaria defendendo a salvação por obras. E eu diria que é exatamente o oposto. A carta de Tiago não tem nenhuma relação direta com as obras, não tem. A carta de Tiago é uma carta, que trata de maneira bem profunda e específica acerca da fé. É sobre a fé que Tiago está falando, e não sobre obras. Agora, quando Tiago fala das obras, na sua epístola, ele não está tentando salvar as obras. Não, está dizendo, olha, você tem fé? Tem. E cadê o fruto dessa fé? É como se Tiago estivesse dizendo assim, não é estranho vocês falarem tanto em Jesus e não serem parecidos com eles? Não é estranho vocês falarem de Jesus, defenderem Jesus, mas na hora H você parece mais com Satanás do que com Jesus? É estranho? É isso que Tiago está questionando. Ele não questiona o valor da fé, ele questiona esse tipo de fé que você diz que tem, não é suficiente para nada, ela não tem poder, é uma fé morta. Ele está questionando essa fé dogmática, essa fé de palavras, essa fé de lábios. E Tiago, portanto, está em busca da fé autêntica. Ele vai dizer, assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta. Então ele diz que as obras, elas são o espírito da fé. Olha, é o germe da fé, é a vida latente da fé. Em outras palavras, toda fé autêntica tem um germe que manifestar-se-á como as obras não da lei, as obras da fé. Então, quando nós falamos do selamento, aqueles que almejam de fato esse selamento, eles vão precisar de uma fé autêntica. Olha a leitura aí. Essa obra de selamento orgânico no coração requer uma fé autêntica, não a fé dogmática, indiferente e inorgânica, incapaz de mover o homem a uma vida de conformidade com o Evangelho. Está vendo aí? Essa obra de selamento orgânico no coração requer uma fé autêntica, não a fé dogmática, indiferente, inorgânica, incapaz de mover o homem a uma vida de conformidade com o Evangelho, mas a fé viva, dom de Deus,
a qual engendra na alma do homem o poder gerador das virtudes divinas, a justificação orgânica. Afinal, o selamento com o nome do Pai e do Cordeiro refere-se exatamente ao ajustamento da consciência humana à consciência divina, identificando-as por meio da fé. E aqui há um detalhe interessante, eu vou me adiantar a vocês, mas do ponto de vista histórico, o grande problema do cristianismo se dá ali na Reforma Protestante. Porque qual foi a grande descoberta de Martinho Lutero? Qual foi o grande álibi de Martinho Lutero? Martinho Lutero, vendo a igreja prevalecente, a igreja de então, católica, apostólica romana, conduzindo os santos a obras, a um número enorme de obras, as obras do sacramento. Por que obras do sacramento? Eles diziam, olha, não há salvação sem o sacramento. Então a salvação não era uma questão de fé dentro do catolicismo, era questão de comer ou não aquela hóstiazinha que eles davam. É uma obra. Se eu tenho que fazer isso para ser salvo, então a fé, a salvação é por obras. E Lutero vendo isso, que o homem tinha que pagar ou comprar indulgências, pagar penitências, e aquilo foi despertando em Martinho Lutero, a percepção de que havia um erro ali, porque a Bíblia claramente fala que a salvação é por meio da fé, ela é proveniente da graça por meio da fé. E Martinho Lutero viu que o que a Igreja Católica fazia era ensinar uma salvação material, ou seja, você come a hóstia que o padre te dá, é salvo, não come, não é salvo. Não é obra aqui? Você não tem que proceder. E Lutero então, até agora numa percepção corretíssima, começa agora a ir em busca de uma nova maneira de ler a Escritura e de ensinar a Escritura, viver a Escritura. Aí ele agora encontra na Bíblia o que ele vai pregar: o homem não é salvo por obras, não é justificado por obras, mas o homem é justificado pela fé. E ele começa a ensinar: o homem é justificado pela fé. E aí gera aqui uma ideia, mesmo inconsciente: se o homem não é salvo por obras e é salvo pela fé, logo ele nada precisa fazer para ser salvo. Tá, e o que lhe garante salvação? A fé. E aí o homem agora é induzido a quê? A ter a fé em Jesus. Enquanto o quê? Enquanto acreditar na história de Jesus. Se você acredita que ele encarnou, se você acredita que ele viveu sem pecado, que ele morreu na cruz pelos seus pecados, que ele ressuscitou por causa da justificação, se tudo você acredita, então você está salvo. A grande questão é que Tiago não, ou melhor, Martinho Lutero não atentou para a epístola de Tiago, ou não compreendeu a epístola de Tiago. Tanto é verdade que ele não atentou, não entendeu a epístola de Tiago, que quando ele fez, Martinho Lutero, a primeira tradução da Bíblia, do latim, da Vulgata, para o alemão, ele faz uma tradução da Bíblia para o alemão. Nessa tradução de Martinho Lutero, ele hesita em colocar o livro de Tiago. Ele não quer o livro de Tiago na Bíblia. Ele se opõe à canonicidade da epístola de Tiago. Ele acha que Tiago cometeu equívocos, que a epístola de Tiago não é inspirada, não é canônica. Por fim, ele resolveu colocar na Bíblia dele, mas no apêndice, que fique claro que é um apêndice. Se ele tivesse entendido a epístola de Tiago, ele não teria induzido todo o cristianismo posterior à reforma, ou reformado protestante em diante,
aos erros que ele induziu. Porque Tiago está dizendo, olha, é verdade que só a fé justifica o homem. Tiago, ele tem clareza disso. Mas a pergunta é, que fé é essa que justifica o homem? É a fé enquanto crença? Ou é a fé orgânica que atua dentro do homem? Essa força de verdade que ajusta a mente do homem, a consciência do homem, aquilo que Deus é. Então, quando Paulo diz que o homem é justificado pela fé e que o homem não pode ser justificado por obras, ele está ensinando o seguinte: as obras que os homens praticam, elas são incapazes, elas não têm o poder suficiente para realizar no homem aquilo que o homem precisa. Vou dar um exemplo para vocês. A consciência humana, ela está desajustada, desalinhada em relação à consciência divina. A consciência divina, ela é puro amor. Sim, ela é pura graça. Como é que Deus pensa em relação ao miserável e desgraçado pecador? Deus, ele só se derrama, porque ele é amor e ele é graça. A minha consciência, se estivesse ajustada e alinhada, sincronizada, a mesma consciência de Deus, eu viria o miserável como Deus o vê. Mas como eu não estou com a consciência alinhada, eu quero tacar uma pedra no miserável, quero xingá-lo, e eu quero criar todos os argumentos para dizer que aquele imprestável, desgraçado, ele tem mesmo que morrer. Entenderam ou não? Então estou totalmente desalinhado. Aí vem a religião e fala, não, mas você precisa amar, porque Deus ama. Eu sei que eu preciso amar, agora eu tenho a doutrina, eu tenho o dogma, só que eu não tenho como amá-lo, porque a minha consciência não é uma consciência de amor. A minha consciência é consciência capitalista, é uma consciência de segregação, é uma consciência de racismo, é uma consciência de elitismo, é uma consciência tal. Só que aí a religião me obriga a fazer aquilo que eu não sou. Aí então eu vou me esforçar para fazer algo. Por que esforçar? Porque eu não sou. Eu não sou. Porque se eu fosse, eu não teria que fazer esforço algum. Basta ser. Sim ou não? Então agora o homem, ele começa a praticar um tanto de obras para ser justificado diante de Deus. Então ele faz o quê? Ele ajuda o miserável. Ajuda? Não. Ele vai lá dar um pão para o miserável, é uma obra. Mas o fato de você dar um pão para o miserável não resolve o problema da sua consciência. É isso que Paulo está dizendo. As obras não podem justificar o homem, não pode resolver o problema da consciência humana. Na verdade, você quando faz aquilo, você faz de mau grado, faz por força de lei, faz por força de ameaça, você faz com o objetivo de ganhar alguma coisa, porque a sua consciência continua desalinhada da verdade. Qualquer coisa boa que você fizer só é bom para quem recebe. Para você não muda o que você é. É como você chegar para uma árvore, um pé de bananeira, e falar assim, a partir de hoje você deverá produzir manga. Do contrário, nós vamos ter que matar você, cortar você pela raiz. E aí eu pergunto, o que a bananeira vai fazer? Se ela puder fazer alguma coisa, ela vai produzir umas mangas falsificadas e deixar lá para te enganar. Ela não pode, a bananeira não pode produzir manga.
Lembra do texto lá de Pedro, que falando sobre os falsos profetas, aí diz que num dado momento, a porca lavada voltou para o lamaçal? Quem voltou para o lamaçal? A porca. E ela tinha saído do lamaçal? Tinha. Deram até um banho nela. É o batismo ritual. Só que ela continuou sendo porca. Ela só volta para a lama porque ela é uma porca. E porca gosta da lama. Se a porca tivesse morrido enquanto porca e renascido enquanto ovelha, não retornaria. Então a ideia aqui é que as obras da lei e que qualquer tipo de lei, qualquer tipo de dogma nos obriga a fazer coisas que nós não somos. E o argumento bíblico é: as obras não têm o poder de mudar você, não muda, ela te dá uma sensação de mudança. Por isso que nós fazemos o mínimo possível e defendemos que devemos fazer o máximo. Defendemos que devemos fazer isso, aquilo, outro, na pregação. Tem que fazer, mas na hora de fazer nós não somos, não podemos. Aí nós damos um dinheirinho de dízimo, damos R$1 para o mendigo aqui e tal, só para dar aquela ajustada e refrigerada na nossa consciência, não é? Você já imaginou Jesus chegar para um jovem rico e falar: guarda os mandamentos? Mas eu já faço isso aí. Então tá bom, então você agora vende tudo, dá para os pobres e siga-me. Mas que conversa mais sem futuro é essa? Vender tudo? E dar para os pobres? E seguir ao Senhor sem nada? Faz sentido para vocês? Não, estou perguntando se faz sentido. Ainda bem que ele falou para o jovem rico, não foi para mim, né? Não, isso é muito sério. Esse não é o ensinamento de que devemos fazer isso. Até porque Paulo vai dizer que é possível que alguém faça isso sem amor. Mas o que Jesus queria, na verdade, era mostrar para o jovem rico que ele tinha muita conversa e pouca ação, e que ele era incapaz de realizar o que ele dizia que realizava, porque ele tinha obras da lei, mas a consciência dele era desajustada da verdade. Estão entendendo, pessoal? Então, o que a Escritura vai ensinar é que se as obras elas são incapazes de mudar a consciência do homem, de ajustar a consciência do homem, o que é possível que ajuste? A fé. Só a fé autêntica muda o homem. É capaz de ajustar sua consciência. É o que está aqui quando diz, na página de número 128, né? Afinal, lá em cima, né? O selamento com o nome do Pai e do Cordeiro refere-se exatamente ao ajustamento da consciência humana à consciência divina, identificando-as por meio da fé. Olha que interessante. O assunto aqui é o selamento. É bonito o selamento, inscrever na testa, é muito maravilhoso. Aí de repente o livro cai lá de cima e vem para a terra. Esse selamento que é tão, na verdade, é uma referência ao ajustamento da consciência. Ser selado é o mesmo que ter a consciência ajustada. É por meio da fé a sua consciência ser ajustada à consciência de Deus. É aquilo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha para o seu sentimento e olha para o sentimento que houve em Cristo. Tudo o que Cristo queria enquanto sentimento interior era não ser. Está dentro dele, fluindo. E nós queremos ser, queremos impor, queremos ser. Por quê? Consciência desajustada, consciência que não se alinha à consciência divina. Entretanto,
A despeito de o cristianismo pregar a fé e a justificação, verdades tão caras que viabilizam a efetiva salvação do homem, quão pouco resultado se vê naqueles que se dizem justificados pela fé. E aqui está a nossa denúncia. Lerei de novo. Entretanto, a despeito de o cristianismo pregar a fé e a justificação, verdades tão caras que viabilizam a efetiva salvação do homem, quão pouco resultado se vê naqueles que se dizem justificados pela fé. 2 pontos. Vestem o leopardo com uma veste de cordeiro, mas não mudam as suas manchas. Esse é o texto de Jeremias, quando Deus fala, né? Pode, porventura, o leopardo mudar as manchas da sua pele? Aquelas manchas, o leopardo não tem aquelas manchas? Não tem? Por que Jeremias ou Deus vai falar sobre as manchas da sua pele? Porque é aquilo que ele é, está nele. Então é mais fácil você vestir o leopardo de uma ovelha. Ele fica parecendo uma ovelha. Não é mais fácil do que alterar? Ou seja, Deus está em busca de uma mudança orgânica do ser e não de uma mera roupa exterior. Então, como está aqui, vestem o leopardo com uma veste de cordeiro, mas não mudam as suas manchas, batizam a porca nas águas do Jordão, mas não mudam a sua natureza. O rico continua avaro, o mentiroso mais trapaceiro ainda, o impuro escondido em indumentárias sacerdotais, o injusto buscando evidenciar a desigualdade à luz das Escrituras, o iracundo invocando a cólera divina. E com tudo isso e outras coisas mais que esse espaço não nos permite elencar, acreditam estar justificados com Deus. Ou seja, existe uma contradição flagrante, não é? Flagrante. E se vê claramente agora, recentemente, com essa guerra aí de Israel, né? Maioria dos cristãos dizendo, é isso mesmo, tem que matar, porque o povo do outro lado não presta. Graças a Deus, parece que deu um cessar-fogo agora, não foi? De ontem para hoje foi hoje. Graças a Deus vão ter um pouco de paz, pelo menos lá na parte do Líbano, né? Enfim, de todo modo, é isso. Há 2 razões para tamanho disparate. Há 2 razões que explicam o porquê que se prega uma coisa no dogma e se vive outra na prática. A ideia de justificação meramente judicial e o problema de tradução das Escrituras referente à palavra fé. Então, o que nós vamos apresentar daqui para frente é o motivo porque fala-se de fé, mas não se tem os resultados. Fala-se de justificação quando na verdade não há efetiva justificação. Então, 2 problemas. A ideia de justificação meramente judicial é um problema, e o segundo é a natureza da palavra fé, é como essa palavra se encontra nas Escrituras e como nós a entendemos. Semana que vem, ao voltarmos aqui, nós vamos seguir daqui em diante, partindo desse ponto, dessa explicação dessas 2 razões. Tá bom, pessoal? Então marca aí no seu livro, já são 10 para as 10, temos que parar por aqui hoje.